terra e do mar vai modificando a todo instante a geografia e toda a natureza do arquipélago. Nicolás e os cientistas da Operação Ushuaia vão enfrentar muitos riscos, começando com o precipício em chamas. Já imaginou uma explosão 100.000 vezes mais forte do que a bomba atômica em Hiroshima? O vulcão Krakatoa matou 36.000 pessoas quando entrou em erupção no ano de 1883. Ondas de até 20 metros engoliram as encostas de Java e Sumatra, as duas maiores ilhas da Indonésia. 40 anos mais tarde, surgiu das profundezas o filho do gigante, o Anak Krakatoa. Finalmente, em 1930, depois de uma série de ajustes de terra, ar e mar, se formou o arquipélago, onde a equipe de aventureiros está. As constantes transformações fortaleceram a vida mineral, vegetal e animal. O arquipélago de Noé devia se chamar Fênix, porque foi capaz de renascer das cinzas. Quem diria? Da caldeira do diabo se faz um paraíso virgem alimentado pelo fogo. De grão em grão, o arquipélago de Noé se enche de esperança. Como explicar tanta vida depois da morte? O fenômeno começou desde que as primeiras sementes vieram com as correntes marinhas, diz Nicolás, desbravando o vulcão. Junto com o vento, vieram os primeiros animais, voando ao sabor da brisa, nadando com a maré. De vida. Os donos das cavernas são robustos e se multiplicam à própria sorte, até surgir a próxima onda. Até aparecer o voraz tubarão. Morcegos atrai outras espécies arredias. E temidas. A botânica francesa Valérie Trichon e o especialista em répteis Bang Bang se embrenham na densa mata. Os indonésios mantêm uma reserva que, embora seja bem protegida, volta e meia os guardas descobrem uma armadilha. Jerat harimau. E esta é novinha. Alguém está de olho no manto do Senhor da Selva. Sua Majestade parece disposto a nos render uma homenagem. E sai da toca para o banho real. Existem apenas 50 tigres nesta reserva de Sumatra. Eles são perseguidos justamente por causa da pele. Não é todo dia que um deles se exibe assim, de corpo inteiro, num momento tão íntimo. A toalete da fera lava a alma dos aventureiros.
Valérie tem a chance de ver outro raro habitante da selva de Sumatra. O orangotango vermelho refresca nossa memória. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Este tipo de macaco é chamado de homem da floresta. Ele costuma frequentar pomares nas alturas. O orangotango, que se preza, gosta muito de uma fruta que só tem nesta parte da Ásia. É o durião. Casca grossa, cheia de espinhos. O cheiro é ruim, mas parece gostoso. É doce como caramelo. As famílias se encontram sempre na mesma estação. São capazes de guardar a época exata em que os duriões estão carregados. As árvores se multiplicam à medida em que os macacos espalham sementes. O caroço do durião, rico em proteína, alimenta os bichos e a floresta de Sumatra. É o exemplo típico da interação entre a fauna e a flora. Quando o equilíbrio é respeitado, bichos e plantas se desenvolvem com harmonia para o bem da terra. Mas só que o gigante vermelho está com os dias contados. Os cientistas acreditam que para cada 1000 quilômetros quadrados que são desmatados, pelo menos 100.000 macacos desaparecem por ano nas florestas. Um jeito de chamar a atenção? Pode ser que eles não entendam o que preocupa os cientistas. Mas os orangotangos são ancestrais que vão deixar saudade. O arquipélago de Noé abriga seres magníficos graças à fertilidade do vulcão. Quem já viu a maior flor do mundo? Ela está em alguma parte da ilha. E é para lá que vai a botânica francesa Valérie Tréchon. Esta já foi devorada pelos bichos, mas deve ter outra ainda viva para matar a curiosidade da cientista. O guia sabe o lugar onde elas costumam brotar. Lá está a Dama do Jardim, a maior de todas as flores, descoberta em Sumatra em 1818. O nome dela é Rafflesia arnoldii. Pode pesar 11 quilos. Grande, linda, mas tem um cheiro que atrai principalmente as moscas. O aroma da Rafflesia lembra carne estragada. Só os insetos e alguns roedores suportam tamanho contato. O ciclo de vida da maior flor do mundo é de 4 a 5 anos. Mas, para sempre, guardará o mistério da flor que não tem folha, nem raiz e nem haste. Terra de gigantes e de miniaturas. Na escuridão da floresta, Nicolai Hulot e a bióloga France Bourrelly procuram uma das menores criaturas do sudeste da Ásia. Estamos agora em Sulawesi, outra ilha da Indonésia. Não é mico, não é esquilo. É um bichinho chamado társio, primo do macaco porque é primata, mas é muito mais tímido. Costuma sair só de noite. Olho maior do que a barriga. Como gosta de inseto. O pequeno társio chega no máximo a 16 centímetros. Já a cauda é parecida com a de alguns macacos, mas ele não se pendura. Ele salta como outros parentes, os lêmures. E como é leve. O adulto pesa 100 gramas, nasce com 25 gramas. Mas não é só por isso que consegue quase levitar. É
É por causa do tamanho do tarso, a parte de trás do pé, que é mais desenvolvida. Nicolas e Franz, em estado de graça, escolhem o melhor ângulo do esconderijo. É hora do bote. O pequeno primata também se concentra. Examina a distância até o gafanhoto. E dá um show de precisão. Os animais têm ou não têm razão de existir. O arquipélago de Noé resgata semelhanças e curiosidades para o mundo dos homens. Dragões de carne e osso, os maiores e mais temidos lagartos do planeta. Daqui a pouco. Mais uma cientista aventureira sai na expedição Ushuaia, explorando os tesouros do arquipélago de Noé. Vamos acompanhar agora a inglesa Lynn Clayton, na ilha de Sulawesi. Ela quer nos mostrar uma outra espécie raríssima que só existe aqui, onde bichos da Ásia e da Austrália se misturaram e geraram inesperadas criaturas. Criaturas que só existem neste imenso conjunto de ilhas que é a Indonésia. Seres estranhos ainda intrigam os cientistas. Antes que desapareçam, vamos ao território deles. 8 horas de barco pelo rio Gorontalo. Para a inglesa ver, foi preciso montar um acampamento bem planejado. Uma casa onde os guardas indonésios preparam a refeição e deixam a cientista com todo o tempo dedicado aos estudos. No livro está o desenho do bicho que ela persegue há 4 anos. Mas os primeiros foram descobertos no ano de 1658. Os indonésios chamam de babi russa, que na língua deles quer dizer porco-veado. Cabeça, orelha e rabo de veado, corpo e jeito de andar como porco. Os machos têm 2 pares de dentes, 2 laterais e 2 acima do focinho. Eles chegam a pesar 100 quilos, mas nadam muito bem. Geralmente andam em pequenos grupos, de 2 a 5 deles. São difíceis de se ver por causa da mata fechada nesta região. Mas eles gostam mesmo é de lama. E esta é sulfurosa, quase uma sauna, a 60 graus. Os últimos babi-russas são enigmas para a doutora Lynn, que já acompanha novas gerações. Nascem de 2 a 3 por gestação e em 2 ou 3 dias eles já estão correndo pelos pastos encharcados da ilha. O reino dos babi-russas está diminuindo. Do outro lado do rio, eles já não vão mais, porque já é território devastado pelos homens. Navegando contra o tempo, o comandante da expedição, Nicolas Hulot, e a bióloga France Bourrelly descobrem as águas escuras do Mar das Flores. O destino agora é o arquipélago de Komodo, também na Indonésia. Na verdade, eles procuram 3 pequenas ilhas onde vive um outro animal reverenciado pelos cientistas, o dragão de carne e osso, na Terra há 135 milhões de anos. Terra firme. Estamos no paraíso dos lagartos gigantes.
dragons are very close now. Yeah, very close, yeah. Sim, eles estão muito perto. Pior que nem sempre conseguimos vê-los. Os dragões costumam se esconder atrás das árvores. Acabou o suspense. Eles estão mais interessados no almoço. Nicolas e a bióloga France dizem que estão se sentindo na pré-história, no meio de um bando de dinossauros. Very big, hein? Il y en a combien, não? Écoute, là, j'en sais rien parce que... Os dragões disputam um búfalo morto. Quantos são ao todo? Difícil dizer. Tem de todos os tamanhos. Os menores também são muito agressivos. Nicolas acha que os filhotes ainda são mais bravos. Não é fácil chegar perto. Dá medo só de olhar. 3 metros e 650 quilos de astúcia. O guarda florestal não pode pestanejar. Os dragões agora parecem ainda mais atentos e curiosos do que as visitas. Misteriosos e arredios, os lagartos gigantes de Komodo foram descobertos em 1911. A princípio foram confundidos com dinossauros, mas são mesmo lagartos, os maiores do mundo. Como réptil, tem semelhança também com a cobra. Língua de serpente, se orienta com 2 células especiais na boca que são capazes de detectar cheiros a 5 quilômetros de distância. Certamente, eles já sentiram o cheiro de carne humana. Também já provaram. Mas os dragões agora estão bem alimentados e os cientistas bem orientados. Os bichos têm instinto de defesa. Podem se sentir ameaçados pelos estranhos. E a principal arma do dragão é o veneno que tem na boca. Uma só mordida provoca uma infecção fulminante. Foi o que aconteceu com o búfalo, que agora é carniça. Depois do banquete, a cesta. A digestão é lenta. O dragão, de barriga cheia, precisa ir para o sol. Só aquecendo o estômago vai conseguir digerir tanta comida. Mas agora quem está mais satisfeita é a dupla de cientistas. Nicolas e France admitem que a ceia dos dragões não é assim tão agradável. Mas é um espetáculo poder vê-los assim tão de perto. Afinal, são os remanescentes da vida há milhões de anos. E hoje, os dragões só existem aqui, no arquipélago de Komodo. Isso porque uma lei protege os bichos. Antigamente, eles eram mortos e perseguidos. Os lagartos gigantes resistem para o bem da ilha. Passaram a ser os únicos predadores por aqui. Os homens de boa vontade, como seres racionais, são bem-vindos no paraíso perdido, mas só para uma breve visita.
figueira gigante e as menores criaturas do mar da Indonésia. Veja a seguir. Unidas e nutridas com a luz do sol. Mais do que uma desordenada união de folhas e raízes, o que vemos aqui é uma árvore estrangulando outra. No caso, a semente de figo brotou em volta de uma árvore hospedeira. Aqui existia há 300 anos e que agora está morta no meio da figueira. Esta, que não para de crescer e que agora desafia a inesgotável curiosidade de Nicolas. Ele entra no fundo do oco e vai escalando a gigante da floresta. Uma escultura que se molda de acordo com a fome da figueira. Fome de luz e de nutrientes. Céu e terra generosos estimulam a figueira e outras formas de vida. Lá vem um dos filhos gulosos. Parece um tucano, mas não é. O tucano? Não, isso não tem nada a ver com o tucano. A bióloga diz que é uma espécie diferente chamada de calau, mas tem as mesmas necessidades do nosso tucano. Por isso tem o bico grande. E quando chegarmos lá em cima, vamos ver como este pássaro desajeitado depende tanto desta imensa figueira. Nicolas fica maravilhado. Neste vasto mundo de ilhas, são mais de 17 mil ao todo na Indonésia, o que vemos é uma fonte interminável de pesquisa. A bióloga France explica a importância das cores e dos aromas. O figo vermelho atrai o espalhafatoso pássaro. Atração harmoniosa. Casamento entre a fauna e a flora. De fato, na natureza, a beleza é uma necessidade, diz France. É um jogo de sedução. O que faz a figueira? Atrai o calau para que o pássaro espalhe as sementes por todos os lados, já que na floresta tropical venta pouco. É assim que o calau e outros bichos são ainda mais importantes. Para a bióloga, uma das mais belas histórias de amor está aqui. Esta árvore, de 45 metros de altura, depende de um minúsculo inseto, a vespa. Com a ajuda de um microscópio, podemos entender o que a bióloga diz. A vespa nasce dentro do figo. A fruta serve de berçário. Quantas nascem de uma vez só, carregando pólen e recriando o milagre da vida que ainda não vemos a olho nu. A vespa procura o figo que alimenta a vespa e depende do pólen que o pequeno inseto distribui. E por falar em aliança, lá está o calau e a parceira. Como saber quem é quem? É fácil, diz a bióloga. O macho tem uma touca vermelha, a fêmea tem uma crista amarela. Unidos para sempre, são fiéis até a morte. Os calaus vivem de 20 a 30 anos. Este macho vem aqui de 2 em 2 horas e voa com o bico cheio de sementes para dar à companheira. O que é bom para a floresta é bom para o mar. A natureza guarda muitos segredos nas profundezas. Quem acaba de descobrir alguns deles é um casal de fotógrafos da nossa expedição. Denise e Larry Tackett nos levam ao nordeste da ilha de Sulawesi, onde o vulcão enriqueceu o mundo submarino. Assim como as lavas e cinzas fertilizaram a terra. No fundo,
tesouro que o vulcão deixou está aqui, este infinito jardim de corais. Joias que proliferam no mar desta região fascinam os fotógrafos mergulhadores. Eles já estiveram em todos os mares e nunca viram nada igual. Aliás, viram porque são obstinados. São pequenas criaturas, quase invisíveis. Uma fauna em miniatura, rica e variada. Com lentes de aumento, Denise e Larry investigam o maciço de corais à procura dos pigmeus do oceano. E eles descobrem uma nova espécie a cada mergulho. Eles já colecionam 10.000 criaturinhas. Minúsculo caranguejo orangotango, chamado assim porque é vermelho. O peixe escorpião que se enterra na areia. Mas o favorito dos fotógrafos é o cavalo marinho, que mede de 2 a 3 milímetros e se confunde com o coral, talvez para se proteger. No fundo do mar, as cores vivas são sinais de veneno. Tamanho não é documento. Os pequenos seres submarinos são perigosos. Olha a cor destes que acabam de ser descobertos por Denise e Larry. Mistério guarda o lagostim transparente, a microlagosta quase invisível, a não ser pela pontinha da cauda. Bela e enigmática forma de vida que nasceu do fogo e da água. O arquipélago de Noé está cercado de surpresas. Homens do fogo. Eles desafiam o vulcão e carregam rochas em brasa à beira de um lago ácido. Daqui a pouco. Estamos agora em Java, outra grande ilha da Indonésia. O chefe da missão científica, Nicolai Lo, tem outro desafio pela frente. Vai na boca do vulcão Bromo, uma imensa caldeira fumegando. Incrível a coragem do aventureiro. Mas o que dizer das pessoas que vivem aqui, cercadas por montanhas e lagos em brasa? Tem um pequeno vulcão, por exemplo, que entra em erupção de 15 em 15 minutos. Estamos percorrendo a cordilheira de Sonda e agora sim confirmamos. É uma cadeia de vulcões. E como tem gente morando aqui. É como se fosse uma ilha, como outra qualquer. Plantam de tudo, só que de vez em quando vem um rio de fogo e devora as plantações. Intrigado com a serenidade deste povo, Nicolas vai se encontrar com um especialista em vulcões, Jacques-Marie Bardintsev. Nada melhor do que ter uma aula prática. Nicolas e Jacques-Marie estão no vulcão Kawai Ijen, chamado de Cratera Verde. Isso mesmo. Dentro do vulcão, se formou um lago esverdeado por causa do ácido sulfúrico. É o maior lago vulcânico do mundo. Tem 700 metros de comprimento,
e 600 metros de largura, 36 milhões de metros cúbicos. Logo ali tem uma mina de enxofre, bem na nossa frente. O lago ácido se forma graças a uma série de fenômenos, a começar pelo fundo da cratera, que é impermeável. É como se fosse um pote que reserva a água da chuva. E pelas rachaduras saem os gases que se acumulam na água doce. Daí vira um lago ácido. Há quase 100 anos, um outro vulcão perto daqui, também um lago, despejou ácido num vilarejo e matou 5 mil pessoas. É muito perigoso viver por aqui, diz o vulcanólogo. Mas as pessoas acabam tirando proveito do vulcão. O trabalho é penoso, mas é o que sustenta os homens da aldeia. Todos os dias, eles vão à cratera verde, onde o enxofre é canalizado, vira líquido e depois que esfria, vira blocos de pedra. O enxofre das profundezas do vulcão sai a 200 graus. Os mineiros retiram por dia de 5 a 6 toneladas de pedra que carregam nas costas. Além dos problemas na coluna, doenças respiratórias são muito comuns entre os mineiros de Java. Este aqui trabalha há 28 anos. Diz que nunca ficou doente porque aprendeu um truque. Morde um pano molhado para conseguir respirar, mas só pela boca. Mais um dia de trabalho, vencendo a morte, ganhando a vida na caldeira do gigante. Pedras de enxofre são vendidas para fábricas de explosivos ou para indústrias de remédio. É uma rotina assombrosa e muito arriscada. Bravos homens de Java. O jeito é seguir em frente. Nicolas, ici on arrive devant la grande soufrière. Nicolai e o vulcanólogo se protegem com máscaras para chegar mais perto da mina de enxofre. Está muito ativa hoje. 220 graus ou pouco mais, diz Jacques Marie. E agora? Agora, eles vão para dentro do lago num bote inflável. Alors d'abord pour les mains, et après ça va cuire à la force, donc là il faut se protéger dès le début. Et là on a un fil d'arrière imprévisible et qui sont assez gênants. Ok. Je pense qu'on ne doit pas être beaucoup à avoir navigué sur un lac d'acide. Je crois que ça se compte sur les autres. Felizmente a água está mais fria porque choveu. Mesmo assim está a 30 graus. O bote suporta esta temperatura, mas se virar, adeus vida, avisa o vulcanólogo. A coragem de Nicolas é testada mais uma vez. E mais uma vez, ele sai da missão cumprida, estimulado a descobrir a força da terra que só faz fortalecer os homens.
Gorilas anões? Os misteriosos macacos que parecem filhos de duas espécies bem diferentes. Daqui a pouco. Água doce, fruto maduro. Os velhos habitantes do paraíso não têm do que reclamar. A expedição Ushuaia agora percorre o território dos macacos pretos, uma espécie de mini-gorilas também parecidos com os babuínos. Os macacos pretos são típicos da Ásia e surpreendem os cientistas, começando pelo jeito de ser. Por que será que tem o pelo tão espesso e tão sedoso? Deviam ser menos peludos, porque aqui faz calor, temperatura de 35 graus. Peludo e com o corpo de gorila. Mas o jeito de andar é diferente. Os gorilas se apoiam no chão com os dedos dobrados e estes vão de palma aberta. Outra coisa que chama a atenção dos cientistas é o calo que se forma nas nádegas destes macacos. A princípio seria pelo modo de se sentar. Só que os pequenos também já têm a calosidade cor-de-rosa. Até os fetos examinados tinham os calos. Então, esta espécie já nasce prevenida. É uma evolução. Embora não sejam classificados na linha da evolução, como os gorilas ou outros antropóides. Os que lembram mais os humanos são o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o gibão. Mas vendo assim, os mini-gorilas ou macacos pretos da Indonésia não parecem gente? Os pequenos, então... Este deve ter um mês no máximo. O rosto ainda é bem claro. Depois de um mês, eles ficam com a cara preta, a cara do macaco babuíno e corpo de gorila. E assim, fazendo careta, lembra o quê? Quand il montre les dents comme ça, il montre les dents et il a un regard fixe. C'est une attitude de menace. A bióloga France Bourrelly diz que ele mostra o dente como se fizesse mesmo careta, para brigar. Mas é de paz. Os cientistas podem chegar bem perto. Os mini-gorilas não têm medo das pessoas. E também não são atraídos por nós, porque não foram acostumados a ganhar comida. Essa relação de independência também impõe um certo respeito e nos dá a oportunidade de observá-los cuidadosamente. Quanta coisa podemos aprender com os pequenos gorilas. As famílias são muito ligadas afetivamente. Basta ver como os filhotes são protegidos por todos, inclusive pelos machos adultos. Ali, um momento especial. O bebê aprende a escalar a árvore. Pode ser que esta seja a mãe dele, mas entre estes macacos, as tias e as irmãs cuidam das crias de outras fêmeas. Todo o bando colabora e se anima com a chegada do bebê. De bem com a vida, os macacos pretos da Indonésia crescem e se multiplicam, aprendendo e ensinando a perpetuar a espécie. Uma aventura pacífica de dar inveja a muitos seres racionais.